Um inscrito aqui do canal, ele me fez a seguinte pergunta, até anotei aqui. Paulo Boca, a inteligência artificial pode substituir o escritor humano? E ele citou como exemplo aquela treta danada, rapaz, que deu em 2023 com George Martin. Uma pessoa usou a inteligência artificial, o ChatGPT, para terminar os 2 últimos romances prometidos pelo George Martin, que ainda não terminou, estamos em 2024 e não tem previsão ainda. Mas qual foi o resultado do trabalho dessa pessoa? Eu vou responder esse inscrito usando esse caso, esse exemplo. Qual foi o resultado dos textos do ChatGPT? E também, finalmente, será que o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial pode substituir o escritor humano? Portanto, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou responder a essas perguntas. E no final você, por favor, deixe teu like, teu joinha. E se não for inscrito, já se inscreva no canal e acione as notificações do YouTube. Agora, sem muita demora, vamos embora pro vídeo. A saga Crônicas de Gelo e Fogo é uma obra de alta fantasia escrita pelo norte-americano George Martin e ficou muito conhecida como Game of Thrones por causa da série da antiga HBO ou HBO, agora Max, e alcançou um sucesso muito grande, rapaz, e entrou na cultura pop como um meteoro na atmosfera terrestre. No entanto, a obra ainda não está completa, mesmo que o último lançamento, A Dança dos Dragões, tenha sido em 2012, algo que causa certa impaciência e até mesmo grande apreensão por parte dos fãs da saga. O próprio George Martin contribui muito para isso. Ele dá pouca satisfação de como está a evolução e desenvolvimento das 2 obras que faltam, que é Ventos do Inverno e Um Sonho de Primavera. Apenas diz que está tudo muito adiantado e tem mais ou menos 1.100 páginas escritas, só que faltam muitas, centenas para serem escritas. Só centenas. Para tornar tudo muito pior, o autor vai estar com 76 anos em 2024 e o público receia que ele venha a falecer por conta da idade avançada antes de terminar os livros que ainda faltam. O próprio George Martin fica indignado com essa ideia que todo mundo fala e ainda por cima já avisou o pessoal ali da editora, o pessoal mais próximo dele. Se isso acontecer antes dele terminar os 2 livros, é para destruir tudo que ele já escreveu. Como quem diz assim, ó, fiquem com o que já tem e se contentem e deu. Essa espera prolongada fez com que, em meados de 2023, um fã da série assumisse a responsabilidade de completar as 2 obras. O desenvolvedor de software independente, Liam Swain, usou a inteligência artificial ChatGPT para escrever uma versão dos 2 romances. Dessa forma, Swain dá aos fãs uma visão alternativa de como a história pode terminar após a controversa e criticada 8ª e última temporada de Game of Thrones na antiga HBO, a HBO, agora Max, em 2019. Swain disponibilizou o seu projeto na internet, mostrando todos os passos dados para fazer com que o ChatGPT desenvolvesse toda a trama de cada um dos 2 livros. De fato, é surpreendente como os resultados são bastante bons, mantendo mais ou menos a mesma extensão narrativa do que se poderia esperar de uma obra original de Martin. Até mesmo alguns aspectos interessantes, como algumas reviravoltas na trama. Ainda assim, se percebe uma falta de identidade autoral de George Martin, ou seja, uma marca autoral dele. Numa entrevista para o site norte-americano IGN, especializado em jogos, Swain diz que usou de vários comandos para chegar ao resultado final. O primeiro foi um comando para gerar um esboço para o primeiro capítulo. Depois repetiu isso até ter 45 esboços de capítulos. Então, Swain devolveu os esboços ao ChatGPT e pediu outros esboços mais detalhados. Finalmente, ele usou esses esboços para obter os próprios capítulos. Swain concluiu 2 coisas. Primeiro, que o ChatGPT ele é muito bom para rastrear uma continuidade dos personagens. Ou seja, se temos um personagem aqui no primeiro capítulo, mais adiante ele retorna e dá continuidade lógica ao que se apresentou esse personagem lá no primeiro capítulo. A outra coisa são as reviravoltas, bastante interessantes. O detalhe é que faltou aquela marquinha autoral do George Martin. E
todo mundo aqui sabe qual é que é. Desde o primeiro livro a gente vê essa marca autoral do George Martin. Ele não quer saber de personagem terminar com um final feliz, como num conto de fadas. Ele mata o cara mesmo, ele mata os personagens, aquele que é queridão, aquela coisa toda, não quer nem saber, detona. Isso o ChatGPT não deu uma boa resposta autoral. E se você quer saber em detalhes sobre toda essa história que eu estou contando aqui no vídeo, eu tenho um artigo completo no site Leitura Pop. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você, depois que assistir a esse vídeo, ler esse artigo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de assunto, e não é inscrito no nosso canal, faça o seguinte: primeiro deixe o seu like, o seu joinha, e se não é inscrito, já se inscreva e acione as notificações. Ali, aquele sininho, dá uma beliscada no sininho para o YouTube te avisar quando subirmos um conteúdo novo. Agora vamos seguir com o vídeo. No seu relatório, Sweeney conclui que modelos de linguagem grandes podem ser muito assustadores, mas ele fica otimista sobre o futuro dos escritores e da inteligência artificial. Ele disse que modelos de linguagem grandes, como o ChatGPT, podem levar em consideração centenas de páginas de texto para tomar uma decisão narrativa. E isso é uma grande ajuda aos escritores para corrigirem os buracos na trama. Ele acrescentou ainda que, embora tenha ajudado a inteligência artificial a escrever os livros, ele não acredita que a inteligência artificial possa substituir os escritores tão cedo. Nesse aspecto, tem uma coisa muito importante, e eu como escritor posso falar também. Quando nós estamos escrevendo, muitas vezes temos que dar uma parada e pensar: opa, será que isso aqui está certo? Será que esse personagem está de acordo com o que eu já escrevi aqui antes? E a gente volta lá atrás, dá uma olhada. Muitas vezes também, ou sempre, temos que fazer anotações sobre personagens, sobre lugares, enfim, uma série de coisas. Temos que anotar sempre, ou num caderno, num bloco de notas. Temos aqui no computador um bloco de notas, tem programas para isso, que é o iWriter, que serve para isso também, para você fazer anotações das suas histórias, referentes a tudo, até mesmo sobre pontos importantes, fatos importantes que aconteceram na vida dos personagens, que vão influenciar nele, enfim, uma série de coisas. Com o ChatGPT, isso não acontece, porque é uma inteligência artificial. E a inteligência artificial já tem os dados ali guardados, ela retoma e usa aquilo ali para dar prosseguimento na história. E isso é positivo. E com relação à marca autoral do George Martin, que é de matar personagens por mais queridos que eles sejam do público, tem um detalhe. Essas inteligências artificiais precisam de treinamento para desenvolver aquela atividade, principalmente obras ficcionais. Então, obras e obras literárias. No entanto, ao que parece, o ChatGPT ele obedece muito bem aquelas 3 leis da robótica do Isaac Asimov. Nunca fazer mal para um ser humano, nem mesmo na ficção. O cara se nega, rapaz. Então o ChatGPT, ele não tem essa marca autoral, ele se nega ou ele não gosta, não curte, eu não sei. Essa inteligência artificial é muito inteligente para o meu gosto também. Porque obra ficcional é uma obra ficcional, é uma representação da vida e tem coisas que acontecem, infelizmente. E agora, respondendo à pergunta do inscrito, eu digo que não. O ChatGPT ou qualquer inteligência artificial não está preparada para substituir o escritor humano. Até porque, para o ChatGPT desenvolver esses 2 romances adicionais ali que o George Martin ainda não escreveu, foi preciso que um desenvolvedor de software desse comandos ao ChatGPT para executar a sua tarefa de produzir 2 romances. Ou seja, o ChatGPT, a inteligência artificial, não partiu de uma criatividade que é própria do ser humano. O ser humano é criativo, é isso que nos destaca de outros animais, de outros seres vivos. Agora, de uma máquina, a máquina sempre vai precisar de um comando para executar uma tarefa. Agora, para responder uma pergunta que não foi feita, o que resultou esse trabalho do Sweeney? Bom, o George Martin ficou sabendo e ficou também muito indignado. Processou até o pessoal lá do ChatGPT, aquela coisa toda. E o Sweeney, ele é um pouco receoso de também tomar ali um processo do grandão, do George Martin. O que ele fez? Tirou daquela plataforma em que estavam os 2 textos, ficou quietinho na dele e ficou por isso mesmo. Ele não foi processado, mas tirou aqueles 2 textos para não se incomodar com George Martin.
Também, mais uma coisinha, eu cheguei a ler esses dois textos dele, cheguei a dar uma lida por cima, porque os textos são muito longos, estavam todos em inglês, eu dei uma olhada assim por cima, e tá bem interessante, estava bem interessante, mas eu ainda assim prefiro os textos do próprio autor, do George Martin, que como eu falei antes, não tem como, a máquina, ela não tem aquela percepção de uma coisa assim que é própria do ser humano, que é a criatividade, aquela coisa, aquela reviravolta que é só possível ser dada por um ser humano numa história. Então, eu prefiro sim o George Martin e vai demorar sim, realmente vai demorar bastante e muito até a inteligência artificial desenvolver uma história que se aproxime da qualidade de um escritor humano. E é isso aí, pessoal. Essa era a resposta que tínhamos para dar para a pergunta do nosso inscrito, que é: a inteligência artificial pode substituir o escritor humano? Eu espero que ele tenha ficado contente com a resposta e você também que ficou conosco até aqui nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, teu joinha. Se não é inscrito, já se inscreva e acione ali o sininho de notificações do YouTube para ele te avisar quando subirmos um conteúdo novo. Porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!